Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 12. Deus é fiel. Deus sempre é fiel. Meu querido irmão, minha querida irmã, é nesta fidelidade de Deus que nós descansamos. Deus não muda, Deus é fiel, Deus nos ama, o céu está garantido para você. Amigo, creia nesta promessa do Deus fiel. Tu és fiel, Senhor. O verso áureo é: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, erguemos nossa prece ao trono da graça e suplicamos pelos méritos de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando John Kennedy fez o seu discurso de posse na presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 1961, seu discurso tinha apenas 1.366 palavras, mas deixou uma marca indelével na mente dos norte-americanos. Ao incentivar seu país a se concentrar em suas responsabilidades e não em seus privilégios, John Kennedy disse: sendo a boa consciência nossa única recompensa segura e a história a juíza final dos nossos atos, avancemos para conduzir a terra que amamos, pedindo sua bênção e sua ajuda, mas sabendo que aqui na terra a obra de Deus deve ser verdadeiramente obra nossa. Aqui na terra a obra de Deus deve ser a nossa obra. É assim mesmo que cremos. O trabalho, a missão de Deus na terra é nossa missão. Nascemos para isso. Quando Josué, o líder idoso dos israelitas, sentiu que estava chegando ao fim da sua vida, ele decidiu se dirigir aos líderes da nação e aos israelitas. Em Josué 23, ele se concentra no futuro e em como adorar a Deus. Josué 24, ele analisa os atos fiéis de Deus no passado com o objetivo de levar a uma decisão sobre quem merece ser adorado. Unicamente Yahvé, YHWH. Nesta semana estudaremos o primeiro discurso de Josué, no qual ele fez uma retrospectiva das vitórias de Israel, mas ao mesmo tempo estabeleceu o caminho do sucesso futuro para a nação. Ao estudar a lição desta semana, descanse na bendita promessa de que Deus é fiel. Fiel em salvar aqueles que Ele disse que vai salvar. Ele se propôs a salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Você e eu estamos entre os salvos que cremos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, tudo se cumpriu. Nenhuma palavra escapou. Tudo se cumpriu daquilo que Deus prometeu. O que Josué, capítulo 21, versos 43 a 45, o que diz a respeito de Deus? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 21 e vamos ver então os versos 43 a 45. Aqui diz: desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. A história se repete. No Novo Testamento, a promessa da salvação em Cristo Jesus, tudo vai se cumprir. Deus é fiel. Como essas palavras se aplicam não apenas à terra prometida do Antigo Testamento, mas também à realidade da nossa salvação. Creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Por isso nós podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, vamos ver então os versos 11 a 13. Aqui diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mesmo quando você peca, mesmo quando você nega a Jesus, Deus permanece fiel. E quando você pede perdão, ele perdoa e mantém a fidelidade dele, pois ele se propôs a salvar aqueles que confessam os seus pecados. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Porém, se o negamos, ele também, por sua vez, nos negará. Nós precisamos confessar o nome de Jesus diante do mundo. Esses versos representam o clímax do livro e resumem sua teologia central. Eles destacam um dos principais temas de todo o livro: a fidelidade de Yahvé à aliança que ele fez. Ele mantém suas promessas e cumpre os seus juramentos. Essa pequena seção também resume todo o conteúdo do livro até agora. Josué 21:43 fala da alocação e do assentamento da terra, enquanto Josué 21:44 refere-se às vitórias conquistadas sobre os inimigos e ao controle obtido sobre a terra. Toda essa retrospectiva é vista pelo prisma da fidelidade de Deus. Os israelitas deveriam sempre se lembrar de que nunca poderiam reivindicar as vitórias sobre os seus inimigos ou a terra prometida como sua herança, exceto pela lealdade de Deus à sua palavra. A terra prometida não foi uma conquista de Israel, foi uma dádiva, um presente de Deus. Veio como presente de Deus. Assim também a nova terra, que mana leite e mel. Nova terra e novo céu. Não é uma conquista sua e minha, é um presente de Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu na imaginação humana, é aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Isso vem como um presente de Deus. Ele deu toda a terra, livrou-os de todos os seus inimigos. E segundo todas as boas palavras que havia dito, tudo se cumpriu. E ainda tudo vai se cumprir no Novo Testamento. A repetição da palavra kol, que significa tudo, toda, 6 vezes mencionado em 3 versos, enfatiza mais uma vez a verdade de que a terra era uma dádiva de Deus, de Yahvé, e Israel não podia levar nenhum crédito por tê-la recebido. Foi o Senhor quem jurou dar a terra e quem entregou seus inimigos em suas mãos. Todo o sucesso de Israel deveria ser atribuído exclusivamente à iniciação de Deus e à confiabilidade de Deus. Isso é igualmente verdadeiro com relação à nossa salvação. Pela graça vocês são salvos, diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Você não conquista a salvação, você recebe. Por isso a salvação é pela graça, porque é graça, você recebe sem merecer. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. Isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Enfatizando a fidelidade de Deus, Paulo também escreveu: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Meu querido irmão, querida irmã, como a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas nos dá a confiança de que nenhuma das suas promessas para o futuro falhará. Nada falhará. Assim como no passado não falhou, também no futuro. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13.
Aqui diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Ninguém poderá dizer: eu caí em pecado porque a tentação foi muito forte. Não existe isso, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz: não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Todas as tentações que chegam até você são humanas. Mas para que você vença essas tentações humanas, Deus dispõe, Deus dá para você um poder divino, sobrenatural, o poder do Espírito Santo que nos faz vitoriosos. A tentação é humana, mas o poder para a vitória é divino. Não tem como não vencer o pecado, porque o pecado é vencido pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. A tentação é humana e Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Juntamente com a tentação, Deus provê o livramento. Peca quem quer pecar. Ninguém é forçado a pecar. O pecado é um ato voluntário da alma. E você que ama Jesus Cristo, você decide não pecar. A tentação aparece. Você pode dizer sim ou não para ela. Satanás não pode forçar ninguém a pecar. Você exerce o seu livre-arbítrio, liberdade de escolha. E quando você anda com Jesus e a tentação aparece, e ela vai aparecer na vida e no caminho de todos os que são filhos de Deus são tentados. Mas diante da tentação nós dizemos não para Satanás e sim para Jesus. A palavra de Deus não falha. Tudo se cumprirá. Descanse na promessa de Deus. Vença as tentações não pela força que existe em você, mas pelo poder do Espírito Santo que em você habita. Aleluia! Na parte de segunda-feira, sinal de preocupação. O sucesso nunca é automático. Não foi naquele tempo e não é hoje. Nós decidimos aceitar a Jesus como Salvador. É uma escolha que fazemos. Decidimos negar a nós mesmos, porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É uma decisão a tomar. Negar-se a si mesmo, dizer não para as nossas vontades, dizer não para os nossos desejos, para os nossos maus hábitos e dizermos sim para Jesus. Isso não é automático. Isso é uma decisão e tem que ser diária. O sucesso nunca é automático. Ele está sempre ligado à obediência à palavra de Deus. Assim, a distribuição do território das 12 tribos, além de ser o símbolo da fidelidade de Deus a Israel, abriu espaço para um desdobramento futuro que dependeria da atitude de Israel. A nação seria capaz de preservar o que havia sido conquistado? Eles receberam de Deus. Será que eles preservariam esse território que foi doado por Deus? Dependia da fidelidade deles. Josué, capítulo 23, versos 1 a 5. Abra sua Bíblia. Quais são as principais ideias da introdução de Josué? Vamos ver então Josué 23 e os versos 1 a 5. Aqui diz: muito tempo havia se passado desde que o Senhor havia dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Olha que bonita essa frase. O Senhor Deus é o que lutou por vocês. Será que isso aconteceu só no passado? Ou será que hoje também você pode dizer: eu posso falar para você, o Senhor seu Deus é quem lutou por vocês? Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês
estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Aqui nesta introdução do capítulo 23, Josué está lembrando que foi Deus quem lutou por Israel, foi Deus que expulsou as nações, os inimigos, e deu para eles como um presente a terra prometida. Não foi por meio do seu poder militar que eles conseguiram possuir a terra, mas pela intervenção de Deus, sempre. O Senhor deu a Israel descanso dos seus inimigos, mas ainda restavam algumas nações que precisavam ser eliminadas. A vitória não era uma realidade consumada e imutável para Israel, mas uma possibilidade sempre presente pela confiança constante e fiel na ajuda disponível de Deus. Algumas nações, quando Josué já estava bem velho para morrer, ele disse: algumas nações ainda não foram expulsas. E vocês, se permanecerem fiéis a Deus, Deus as expulsará. Portanto, existia a necessidade da contínua obediência a Deus, da contínua submissão a Deus. Depois que Josué morresse, Israel deveria continuar sendo fiel a Deus, para que ele eliminasse as nações que ainda restavam. Quais são as semelhanças entre a forma como os israelitas conquistaram Canaã, sob a liderança de Josué, e a forma como os cristãos de hoje, você e eu, podemos viver uma vida espiritual vitoriosa? Da mesma forma, uma vida cristã vitoriosa hoje é unicamente pela obediência à palavra de Deus, submissão à palavra de Deus. Josué 23:10, Josué enfatizou: um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Olha, não tinha nenhum risco de fracasso. O fracasso só acontecia quando Israel se afastava de Deus, quando Israel decidia viver no pecado. Então eles seriam derrotados. Agora lemos no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 2 e o verso 15. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, nós lemos: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O triunfo nosso é na cruz. Cristo venceu Satanás, esmagou a cabeça da serpente. Satanás é um poder vencido. Se você se apega e se agarra a Jesus Cristo, que é o vitorioso, Satanás é um poder vencido, sempre será um poder vencido. Mas se você larga de Jesus Cristo, se você não se esconde em Jesus Cristo, Satanás não será um poder vencido na sua vida. Ele vai vencer você. Porque você não pode lutar sozinho contra Satanás. Mas aqui está dizendo que o triunfo foi através da cruz. E a vitória hoje para você e para mim é através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler então os versos 3 a 5. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Este é o segredo, colocar nossa mente submissa a Jesus Cristo. Efésios capítulo 6 e os versos 11 a 18. Aqui diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem provê a armadura? Deus. De quem é a armadura? É de Deus. E ele diz: vistam toda a armadura de Deus e fiquem firmes. Esta frase, fiquem firmes, permaneçam inabaláveis, ela é repetida aqui 3 vezes. Aqui diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados. Você está lutando contra os demônios, contra aquele que se rebelou no céu
e trouxe com ele a terça parte dos anjos que se tornaram demônios. Você está lutando contra estes demônios. Por isso, você não pode lutar nas próprias forças humanas. Você tem que se apegar a Jesus Cristo, aquele que venceu a Satanás no céu, aquele que venceu a Satanás na tentação depois dos 40 dias de jejum, aquele que venceu a Satanás no jardim do Getsemane, aquele que venceu a Satanás na manhã da ressurreição, porque ele ressuscitou e deixou o túmulo vazio. Ele é o vitorioso. É a ele que você tem que pedir e buscar e suplicar, e ele derramará sobre você o Espírito Santo, que fará de você o templo do Espírito Santo e vitorioso sobre o pecado. Você crê na vitória sobre o pecado? Para ser vitorioso sobre o pecado, o primeiro passo é crer que é possível vencer o pecado. Há muitos cristãos que não acreditam na vitória sobre o pecado, por isso vivem sempre sob o domínio do pecado. Satanás tem domínio sobre aqueles que não acreditam que é possível viver sem pecar, pecados conscientes, pecados voluntários. Queridos, nós deveremos sempre lembrar que o pecado consciente é um ato voluntário da alma. Você decide pecar ou não. Satanás não pode forçar ninguém. Ele tenta. A tentação vem sobre você e sobre mim. Mas fiel é Deus, que não nos deixa tentar acima do que podemos suportar. Mas juntamente com a tentação, Deus provê também, Deus dá também o escape, o poder para vencer. Aleluia! Por isso diz aqui, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a pregação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito. Este último item, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, disse o apóstolo Paulo. Quem não precisa de oração? Eu preciso de oração. Você precisa de oração. Meu querido irmão, as vitórias dos israelitas não podiam ser atribuídas à sua força e estratégia. Da mesma forma, a vitória hoje espiritual sobre o pecado e a tentação foi garantida por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o povo de Deus hoje precisa contar constantemente com os suprimentos espirituais concedidos pelo Espírito Santo para viver uma vida triunfante. O Espírito Santo vivendo em você fará de você vitorioso, um cristão de vitórias diárias. Com tantas promessas maravilhosas diante de nós, por que ainda achamos tão fácil pecar? Não, queridos, não é tão fácil pecar. Não é tão fácil magoar o coração de Jesus. Aqueles que vivem desconectados, aqueles que vivem longe de Jesus, para eles é muito fácil pecar. Mas para você que tem comunhão com Jesus Cristo, não é fácil pecar consciente. Não é fácil pecar voluntariamente, não. Queridos, nós sentimos repulsa pelo pecado. O pecado nos é repulsivo, ofensivo, assim como era para Jesus. Como é que o pecado pode se tornar repulsivo para você? Unicamente se você se mantém fiel a Jesus Cristo, estudando a sua palavra todos os dias, orando todo o tempo e testemunhando. Estudando a palavra, orando, testemunhando. A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo desce e habita em você. E então o pecado se torna repulsivo. Você não se sente atraído pelo pecado, e sim repulsa pelo pecado. Era assim que acontecia na vida de Jesus Cristo. É assim que tem que acontecer também na sua e na minha vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, limites claros. Usando as mesmas palavras que Deus lhe dirigiu no início do livro, em Josué capítulo 1, verso 7 e verso 8,
Josué declarou que a tarefa que Israel tinha pela frente não era primordialmente de natureza militar, mas espiritual. Tinha a ver com a obediência à vontade revelada de Deus na Torá. Por que você acha que Josué assumiu uma posição tão firme quanto ao relacionamento de Israel com as nações vizinhas? Ele era muito firme na questão de não se associar, não se unir, não se casar, não se misturar com as nações vizinhas. Josué capítulo 23 e os versos 6 a 8 deixa isso muito claro. Limites muito claros. Abra sua Bíblia e leia comigo. Josué 23 e os versos 6 a 8. Aqui diz: portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não se misturem. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Os limites estão muito claros. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Queridos, lemos também no verso 12 e 13. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta destas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento, isso se aplicava ao tempo antigo, mas se aplica ao tempo do Novo Testamento hoje também. Quando você se casa com pessoas que não amam a Deus, que não guardam os mandamentos de Deus, você enfraquece a sua vida espiritual e você divide o seu lar. Porque os filhos vão seguir a quem? O pai que não guarda os mandamentos de Deus ou a mãe que ensina a guardar os mandamentos de Deus? A criança fica dividida. Satanás toma posse do seu lar. É um lar com jugo desigual. Por isso aqui está dizendo, se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Olha que advertência pesada e dura de Deus. Se vocês se casarem com estas nações pagãs, eu vou abandonar vocês. E vocês vão ser dominados e vão perder a boa terra que eu dei para vocês. Vocês vão perder essa boa terra. Eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos os mortais, disse Josué. Eu estou morrendo, estou velho. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Aleluia! Meu querido irmão, o maior risco não é a perseguição do povo que vem de fora e nos persegue. Não, o maior risco é a nossa amizade com o mundo. Dize-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Meu querido irmão, o maior risco era a amizade. Josué falou, se vocês se tornarem amigos destas nações, se vocês forem nas festas destas nações, se vocês namorarem as filhas deles, se vocês se casarem, vocês estarão se afastando de Deus. Deus os abandonará e vocês vão perder a terra que eu dei para vocês. O perigo que Israel enfrentou não era a ameaça da hostilidade das demais nações, mas o risco da amizade delas. Percebam, o maior perigo não era a ameaça da hostilidade das nações, mas o risco da amizade com essas nações. Hoje também, você se torna amigo das pessoas que não amam a Deus. E então o pecado vai deixando de ser pecado, ou melhor, não deixa de ser pecado, mas você vai olhando para os pecados que antes você considerava pecado. Mas agora, pela amizade com os ímpios, com aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, você começa a olhar para os costumes e os hábitos deles como se não fossem mais pecaminosos. Queridos, a proibição de invocar o nome de algum deus pagão. Por que não podemos pronunciar o nome de um deus pagão? Israel se tornou apóstata. Tanto é que no calendário de Israel existia um mês chamado Tamuz.
Tamuz era filho de Nimrod com Semíramis. Era o filho do Sol, que nasceu no dia 25 de dezembro. Eles não somente usavam o nome de um deus, mas eles colocaram o nome de um deus, dedicando para ele um dos meses do calendário de Israel. Aqui Deus está dizendo: não pronunciem o nome dos deuses deles. A proibição de invocar o nome de algum deus pagão, jurar por ele e servi-lo ou curvar-se a ele, tinha a ver com a idolatria. Hoje também existe idolatria no 25 de dezembro. Existe idolatria na árvore de Natal. Queridos, o pinheiro é sim um símbolo de Nimrod. Nem o 25 de dezembro veio da Bíblia, nem o costume da árvore de Natal veio na Bíblia, nem Papai Noel veio da Bíblia. Tudo isso é paganismo. Papai Noel é símbolo de Satanás, que ocupa o lugar de Jesus Cristo, querendo parecer bonzinho, mas ele é desmascarado porque ele se veste de vermelho e ele desce pela chaminé. É o Deus do fogo. O Deus do fogo é Satanás. O Papai Noel não é outra coisa senão um demônio. E é no colo deste Papai Noel, que é um demônio, que os pais colocam suas crianças. Queridos, nós não precisamos nos aproximar do pecado. Nós temos que manter distância do pecado. Se Deus proibiu invocar ou se curvar ou servir algum dos deuses pagãos, hoje também nós poderemos estar incorrendo no mesmo pecado. No Antigo Oriente Próximo, o nome de uma divindade representava sua presença e poder. Invocar ou mencionar os nomes dos deuses estrangeiros em saudações ou transações comerciais era reconhecer sua autoridade e ajudava a levar os israelitas a buscar seu poder em momentos de necessidade. O perigo do casamento com os cananeus restantes estava em perder a pureza espiritual de Israel. A intenção da advertência de Josué não era promover uma suposta pureza racial ou étnica, mas evitar a idolatria que podia levar ao colapso espiritual de Israel. O caso de Salomão, por exemplo, é bastante claro das tristes consequências espirituais do casamento entre pessoas de religiões diferentes. No Novo Testamento, os cristãos são advertidos contra a busca de relacionamentos conjugais com descrentes. Isso está claro na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não se coloque em julgo desigual com os infiéis. Embora, no caso de casamentos que já tivessem ocorrido, Paulo também aconselhou que não se divorciassem, porque o cônjuge que não amava a Deus poderia ser convertido pelo testemunho daquele que amava a Deus. Ao mesmo tempo que o conselho é não se casar em julgo desigual, ao mesmo tempo, Paulo fala que quem já está casado que não se divorcie, mas chamou para uma vida cristã exemplar, na esperança de ganhar o cônjuge para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 16. Não se casar com descrentes, que não guardam os 10 mandamentos. Queridos, nós que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, não podemos conviver com pessoas que não amam e não guardam os mandamentos de Deus. Nós deveremos ser firmes, não nos misturando com os infiéis, orando pelos infiéis, aproximando-nos deles para convertê-los, estudando a Bíblia com eles, mas não nos misturando, não comprometendo os princípios eternos de Deus. Que Deus nos ajude a ver os limites claros, como Josué estabeleceu, e dizer não para o jugo desigual, não para a mistura com as nações pagãs, não para as festas pagãs. Queridos, tudo que é vinho de Babilônia precisa ser abandonado. Deus diz: sai dela, povo meu. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a ira do Senhor. Como entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus, apresentado em Josué e em outras partes das Escrituras? Como entender a questão da ira do Senhor? Deus ama o pecador. Tanto é que deu seu Filho amado para morrer pelos pecadores. Mas Deus odeia o pecado e sempre odiará o pecado. Deus quer separar o pecador do pecado.
E este pecador que é separado do pecado se torna justo em Jesus Cristo, porque o pecado será consumido. E aqueles que se agarrarem ao pecado e não quiserem confessar os pecados e abandonar os pecados, morrerão juntamente com o pecado, serão exterminados. Lemos a palavra de Deus em Josué capítulo 23 e o verso 15 e 16. Aqui diz: assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem. A ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Deus deixou muito claro. Queridos, o Deus da Bíblia, o meu Deus, ele não é bonzinho. Ele não é bonzinho, ele é bom, mas ele também é justo, ele é misericordioso, mas ele também exige que confessemos os pecados. Israel já havia experimentado a ira do Senhor durante a peregrinação pelo deserto. Morreram, durante os 40 anos de peregrinação, morreu aquela geração incrédula. Todos os de 20 anos para cima, quando saíram do Egito, todos eles morreram durante os 40 anos no deserto, por causa da incredulidade. Unicamente Josué e Calebe restaram daquela geração. Portanto, Israel já conhecia a forma como Deus trata o pecado, a incredulidade. Portanto, estava plenamente consciente das consequências de provocar a ira de Yahvé. E ao quebrar a aliança, e ao quebrar abertamente a aliança, esses versos representam o clímax do discurso incisivo de Josué. É chocante ouvir que o Senhor destruiria Israel, já que o mesmo termo foi usado anteriormente para se referir à aniquilação dos cananeus. Tão certo quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação à bênção de Israel, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras se os israelitas rejeitassem essa aliança. Tão certo como Deus abençoou, Deus também amaldiçoaria. Queridos, Deus não é bonzinho, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus exige fidelidade. Se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos achá-lo, vamos encontrá-lo, mas temos que buscá-lo de todo o coração, não com o coração dividido. À luz da desapropriação e destruição dos cananeus, esses versos demonstram mais uma vez que Yahvé é, em última instância, o juiz de toda a terra. Ele declara guerra contra o pecado, independentemente de onde ele se encontre. Se o pecado estava entre os cananeus, ou se o pecado estava entre Israel, a atitude de Deus sempre era a mesma: destruir o pecado. Israel não foi santificado e não adquiriu méritos especiais por meio da participação na Guerra Santa, assim como as nações pagãs não o foram quando mais tarde se tornaram o meio do juízo de Yahvé contra a nação escolhida. Estava dentro do poder de escolha de Israel fazer das gloriosas certezas do passado a base para enfrentar o futuro. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parece ser contrário à afirmação de que ele é amor. No entanto, é exatamente à luz da ira divina que a doutrina bíblica do amor de Deus se torna ainda mais relevante. Primeiro, a Bíblia apresenta Deus como amoroso, paciente e pronto a perdoar. No entanto, no contexto de um mundo afetado pelo pecado, a ira do Senhor é a atitude da sua santidade e justiça quando confrontada com o pecado e o mal. Sua ira, a ira divina, nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa ou imprevisível. O Novo Testamento ensina que Cristo se tornou pecado por nós, na cruz, e por meio da sua morte fomos reconciliados com Deus. Quem crer nele, em Jesus Cristo, não terá de enfrentar a ira de Deus. O conceito da ira divina apresenta o Senhor como nosso juiz do universo e aquele que promove a justiça. Eu peço que você medite agora no que está em Romanos capítulo 11.
Romanos capítulo 11, e vamos ler então os versos 22 a 24. Aqui diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Analise, reflita sobre a bondade e a severidade de Deus. Em Deus existe a bondade e em Deus existe também a severidade. A bondade para com quem? Para aqueles que buscam a Deus, confessam os seus pecados, bondade e misericórdia. E para com aqueles que não buscam a Deus e não querem se submeter a Deus, a severidade. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Bondade para com os gentios que se arrependeram dos seus pecados e abraçaram Jesus como Salvador. Severidade para com os judeus que rejeitaram o Messias e o crucificaram. Mas estes judeus que rejeitaram Jesus e o crucificaram, se eles se arrependerem, eles serão reenxertados na oliveira verdadeira. Aleluia! Na parte de quinta-feira, apegue-se a Deus. Agarre-se a Deus com as duas mãos. Não largue dele. Nós não temos forças em nós mesmos para vencer a Satanás, os demônios. Não. A nossa força é Jesus Cristo. É para ele que temos que correr. Não queira você dar uma de forte, de fortão, e enfrentar a Satanás. Uma vez visitando uma família, que a esposa era adventista e o marido não, ele estava no trabalho e chegou em casa quando eu estava fazendo esta visita para a família dele, para a esposa e para as filhas. E ele, quando chegou, eu o cumprimentei e ele disse: eu sou ateu, eu não creio em Deus. E também não creio no diabo. Se o diabo existir, que ele apareça agora aqui mesmo, eu vou quebrar ele de pau. Queridos, ele não sabia o que estava falando. Nós não podemos enfrentar Satanás, o maior e mais poderoso anjo do céu, que foi expulso do céu. Mas ele era o maior e mais poderoso anjo do céu. Nós não poderemos enfrentá-lo com as nossas forças. Nós temos que correr para Jesus. Correr é covardia? Não. Correr é o que Jesus Cristo nos aconselha. Correr do pecado. Mas correr para onde? Correr para Jesus. Ele é o nosso abrigo. Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro. É para Jesus Cristo que corremos. É a Ele que você tem que se apegar. Permaneça em mim. João capítulo 15, versos 5 a 7. Permaneça em mim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo lhes será possível. Tudo será possível. Por quê? Porque estamos ligados como ramos à videira verdadeira. É em Cristo, a videira verdadeira, que somos vitoriosos. Queridos, Josué apelou para Israel para que amasse o Senhor seu Deus de todo o coração. Vamos comparar Josué 23:11 com Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Primeiramente, Josué capítulo 23 e o verso 11. Aqui diz: portanto, empenhe-se em amar o Senhor seu Deus. Agarre-se ao seu Deus. Apegue-se ao seu Deus. Esse é o conselho que Josué está dando. E é muito similar o que nós encontramos também em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5. Deuteronômio 6, verso 5 diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Apegue-se a Deus. Ame ao seu Deus. O nosso negócio é o céu. O nosso negócio é Jesus. Não temos nada a ver com Satanás. Não temos nada a ver com esse mundo. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Somos peregrinos. Queridos, estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu. E não podemos nos amarrar, não poderemos nos embaraçar com os pecados, com os hábitos do mundo, com os costumes do mundo. Por isso, Jesus Cristo nos aconselha em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e vamos ler ali o verso 1 e o verso 2. Leia comigo, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está ouvindo aqui? Você está vendo qual é o conselho que Jesus está dando para você? Livre-se de todo o peso, de todo o embaraço do pecado que tão firmemente se apega a você e impede você correr a corrida, a maratona para o céu. Tudo que está pesando e atrapalhando a sua corrida, a sua jornada para o céu, tudo tem que ser abandonado. E Deus só pede para você abandonar o que é pecaminoso. Por isso aqui em Hebreus 12, verso 1 diz: portanto também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas que nos assistem, livremo-nos de todo peso. Livrar-se de todo peso é apegar-se a Deus, agarrar-se a Jesus Cristo, livrar-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira para onde? Jornada para onde? Maratona para onde? Para o céu, para a Nova Jerusalém. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para onde? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É para Jesus que você tem que olhar. É a Jesus que você tem que se apegar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz porque ele tinha em vista uma recompensa, a salvação de milhões de almas, homens e mulheres, que seriam salvos pelo seu sangue, purificados pelo seu sangue. Queridos, Jesus Cristo não suportou a cruz sem ter uma perspectiva. Não, ele tinha uma perspectiva de salvar a humanidade. Você também tem uma perspectiva para suportar a cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas qual é a nossa perspectiva? É o céu, é a segunda vinda de Jesus, é o arrebatamento para o céu, irmos para a Nova Jerusalém e recebermos de Jesus uma coroa de ouro e vivermos eternamente com Jesus. Essa é a nossa perspectiva. Isso nos dá força para perseverarmos, olhando firmemente para Jesus, sem tirar os olhos de Jesus, meu querido irmão. Josué apelou: apegue-se a Deus. Jesus nos deu um mandamento, e ele chamou esse mandamento de novo mandamento. Mas o mandamento chamado de novo era o antigo mandamento que já estava lá na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Por que é chamado de novo mandamento? Porque não estava sendo praticado. Agora eu dou para vocês um novo mandamento. E ao abrir a sua boca, Jesus pronunciou o Antigo Testamento. Por que ele era novo? Porque não estava sendo praticado. Meu querido irmão, será que esse mandamento também é novo na sua vida? Porque você não está praticando? Qual é o novo mandamento? Que vocês se amem uns aos outros. Aqui em João, capítulo 13, verso 34, Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Mas este novo mandamento já tinha sido registrado lá em Levítico. Lá em Levítico capítulo 19, verso 18. Abra sua Bíblia. Levítico capítulo 19 e o verso 18. Aqui diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas que Jesus Cristo deu e amar ao próximo como a si mesmo, eles vieram do Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5 diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esse é o mandamento de Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E aqui em Levítico capítulo 19 e o verso 18 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Meu querido irmão,
Esses antigos mandamentos se tornaram novos mandamentos na boca de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. Por isso ele está dizendo, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros. Porque se vocês se amarem, todos acreditarão que eu sou o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade. Assim como eu amo meu Pai, que vocês se amem uns aos outros. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus exige obediência, Deus exige submissão, porque Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele nos criou e Ele também nos resgatou pelo sangue de Jesus Cristo. Se você amar a Jesus Cristo, os portões do céu vão se abrir para você. Você poderá viver com o Deus Pai, com Jesus Cristo, sendo eternamente templo e habitação do Espírito Santo. Juntos vamos viver na nova terra. Juntos nós vamos adorar o Pai e o Filho de sábado em sábado, na Nova Jerusalém. Exatamente como Isaías 66, versos 22 e 23, ali fala, de um sábado ao outro, virá toda a carne adorar perante mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, alegre-se e regozije-se neste Deus de amor, de bondade. Deus é fiel em cumprir cada palavra e cada promessa que saiu da sua boca. Viva das palavras que saíram da boca de Deus. Repita as palavras que saíram da boca de Deus. Ouse repetir as promessas que Deus fez, porque estas promessas vão se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, Deus fiel, nós descansamos na tua fidelidade, porque o Senhor não muda, porque o Senhor prometeu salvar todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, confessando os pecados em nome de Jesus Cristo, buscando a purificação do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Todos estes terão um lugar no céu. Todos estes receberão a coroa da vida eterna. Querido Pai, obrigado pelo Salvador que é Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que em nós habita. Meu pedido, meu Pai amado, é que o Senhor Jesus volte logo nos buscar e que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo cada dia, para sermos habitação e templos do Espírito Santo por toda a eternidade. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.